Pensa comigo por um instante. Uma cidade inteira pulsando num ritmo só. O som, as cores, os corpos, tá tudo misturado numa celebração quase sem limites. As ruas que a gente conhece com suas regras e rotinas, de repente viram um palco de pura energia coletiva. É que durante esses dias parece que as regras que governam a nossa vida simplesmente somem. A hierarquia, a ordem, tudo se inverte. É uma virada de mesa radical, sabe? O mundo vira de ponta cabeça. O rei vira motivo de piada, o poderoso é ridicularizado, e aquelas pessoas que passam o ano todo mais quietinhas nos bastidores, de repente, elas se tornam as estrelas da festa. É uma troca de papéis numa escala que a gente quase nunca vê. E no meio disso tudo, dessa celebração dos prazeres, o sagrado parece que dá um passo para trás, fica em silêncio, como se estivesse só esperando a hora certa de voltar. E é justamente nessa tensão, nesse cabo de guerra entre o profano e o sagrado, que a gente encontra a alma do carnaval. Então fica a grande pergunta, né? O que é, de verdade, o carnaval? É só uma festa gigantesca, uma herança de rituais pagãos antigos? Ou será que é algo mais complexo, uma espécie de estratégia social e religiosa que sobreviveu por séculos? Bom, para desvendar esse mistério, a gente precisa viajar no tempo. E essa viagem não começa aqui, nas praias do Brasil, não. Ela começa lá na Europa da Idade Média. E por mais incrível que pareça, a origem de tudo está diretamente ligada ao calendário cristão. O próprio nome da festa já entrega o ouro. Carnaval vem do latim carnem levare, que significa literalmente afastar-se da carne. Era basicamente a grande despedida dos prazeres antes de um longo período de jejum e reflexão, a Quaresma. Foi ali, entre os séculos XI e XIII, que o carnaval começou a ganhar a cara que a gente conhece, principalmente em cidades italianas super ricas e influentes como Veneza, Florença e Roma. Cada uma delas foi criando suas próprias tradições, com máscaras famosas, bailes de luxo e muita festa na rua. E aqui está a grande sacada da época. A igreja medieval, em vez de só proibir essas festas populares, que já existiam de várias formas, teve uma ideia genial. Ela canalizou tudo isso para um período específico do ano. Funcionava como uma válvula de escape social, sabe? Um momento de excesso permitido e controlado, logo antes dos 40 dias de disciplina e jejum. E a partir da Europa, o carnaval começou uma viagem pelo mundo, se adaptando e ganhando novos significados em cada lugar que passava. E uma das suas paradas mais transformadoras foi, sem dúvida nenhuma, o Brasil. A história do carnaval no Brasil é fascinante. No comecinho, a gente tinha o Intrudo, uma festa de rua que veio de Portugal, bem caótica, às vezes até violenta. Com o tempo, a elite tentou civilizar a festa, levando para dentro dos salões. Mas a verdadeira revolução veio mesmo com as escolas de samba. Elas trouxeram a força da cultura africana para o centro de tudo, criando um espetáculo que, vamos combinar, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Mas o carnaval é muito mais do que só festa e música. É um universo cheio de símbolos. E para entender de verdade, a gente precisa separar o que é fato histórico, o que é tradição popular e o que é puro mito. E talvez o maior símbolo do carnaval seja a máscara. Em lugares como Veneza, por exemplo, usar uma máscara não era só se fantasiar. Era uma ferramenta poderosa. Ela permitia que as pessoas, por alguns dias, se libertassem de suas identidades. Nobres e plebeus podiam interagir como se fossem iguais. E isso nos faz pensar, né? Quem a gente é de verdade quando ninguém sabe quem a gente é. Então, para a gente organizar as ideias, já é um fato histórico que o carnaval que a gente conhece nasceu ligado ao calendário cristão. Ponto. É uma tradição popular associar ele com festas pagãs antigas, mas essa ligação é mais simbólica do que uma linha direta. E é um mito completo, sem base nenhuma, a ideia de que o carnaval tem origens satânicas. Isso simplesmente não se sustenta nos registros históricos. E claro, toda essa complexidade de origens e significados acabou gerando tensões, principalmente no campo da fé. E essa tensão ficou ainda mais clara com a chegada do protestantismo. E aqui a gente chega no centro do debate religioso. De um lado, tem a visão católica tradicional, que vê o carnaval como uma festa popular, uma manifestação da cultura que vem antes da Quaresma. Do outro lado, a perspectiva histórica protestante, que sempre olhou com desconfiança para essa lógica do pecar agora para se arrepender depois, sabe? Vendo nisso uma forma de banalizar tanto o pecado quanto a graça de Deus. Mas no fim das contas, talvez o carnaval seja mais do que só história ou teologia. Talvez ele funcione como um grande espelho,
Um espelho que não reflete só a nossa sociedade, mas também o fundo da alma humana. O carnaval coloca no palco as contradições que todo mundo carrega. Aquele desejo por liberdade total, mas que vive em conflito com o nosso medo das consequências. A busca sem fim pelo prazer, que depois vem seguida pela necessidade de redenção, de purificação. No carnaval, essas batalhas internas viram um espetáculo de todo mundo. E aqui que a gente chega na reflexão final. A pergunta que o carnaval nos faz vai muito além de participar ou não. A verdadeira questão é: o que essa festa revela sobre nós? Que valores a gente está celebrando? E o que essa busca constante por um ciclo de excesso e depois purificação diz sobre os desejos mais profundos do ser humano?